graça, paz, misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai, da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fico feliz de ter esta oportunidade ainda, que Deus me concede por sua graça, de retornar aqui à minha igreja. Posso sempre chamar assim, mesmo porque os irmãos me consideraram em assembleia como pastor emérito. Então eu louvo a Deus por esta bênção. É uma honra muito grande ao meu coração. E é Deus que me concede, tudo é para a glória dele. Nós não somos nada, nada, nada. Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de considerar, juntamente com os irmãos, algumas lições que nós podemos ter da figura do tabernáculo e que dizem respeito a Cristo e a nós. Isso é muito importante. É coisa não é nada complicado, nem vamos aqui nos aprofundar, mas algumas lições são importantes e necessárias para o nosso entendimento. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo de número 29. Nós vamos ler os versos de 39 a 46. Êxodo 29. Vou começar do 38 mesmo, até 46. Êxodo 29, 39 a 46. Diz assim a santa, bendita, inerrante, autoritativa, mais que suficiente palavra do Deus vivo. Êxodo 29, 38. Isto diz, ou melhor, isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, outro ao pôr do sol. Um cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. Um outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, uma oferta de manjares. E de libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo com vossas orações à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali vireis aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Consagrarei a tenda da congregação e o altar, também que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Especialmente esse texto e habitarei, verso 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.
que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos orar. Ó nosso Deus, humildemente buscamos a tua face em oração neste dia do Senhor. Esta oportunidade que o Senhor, por tua graça e providência, nos concedeu que estivéssemos aqui. E sabemos, ó Deus, que os teus planos são maravilhosos, santos, verdadeiros, segundo o propósito eterno que o Senhor estabeleceu, visando primeiramente a tua glória, a exaltação de Cristo, nosso Senhor e Salvador e Rei, e a edificação da tua igreja. Senhor, abençoa-nos naquilo que vamos falar em teu santo nome, porque não temos nada de nós mesmos. Carecemos de ti, Senhor, da iluminação do teu Espírito, para conhecermos a revelação da tua palavra. O Senhor deu para entendermos e compreendermos cada vez mais de ti. Tem misericórdia. Está escrito na tua palavra, sereis ensinados por Deus. E nós queremos que o teu Espírito nos ensine. Fale ao nosso coração nesta manhã. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Porque temos pecado contra ti. Temos feito o que é mal perante os teus olhos. Nós não merecemos que o Senhor nos abençoe, nos fale nessa manhã. Não merecemos. Está escrito, quem vos requereu, só pisardes os meus átrios. É verdade, Senhor. Não merecemos que nos abençoes, mas nós suplicamos por tuas muitas misericórdias que já se renovaram nesta manhã. Que o Senhor não nos retribua consoante os nossos pecados, mas seja gracioso para conosco e nos abençoe, Senhor, por amor do teu nome, para a tua glória. Toma o teu servo, o Senhor sabe das minhas fraquezas e enfermidades, e como careço do Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. A verdade que aqui devemos deixar claro e firmar bem no nosso coração é esse mistério glorioso e extraordinário de um Deus infinito que os céus dos céus não pode conter, que é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Querer se humilhar, ser condescendente e habitar conosco. Estar aqui no meio do seu povo. Isto é que é glorioso, extraordinário, maravilhoso, incompreensível. Deus querer habitar conosco. E é isso que nos ensina o tabernáculo. Deus quis e ordenou que Moisés fizesse uma tenda onde ele pudesse estar, colocar seu nome e estar ali acima dos querubins, isto é, na arca, na tampa da arca, naquele lugar. Ora, quando Salomão foi construir o templo, Deus disse, eu não preciso de abrigo, nem é possível que eu seja abrigado, porque céus dos céus não me pode conter. Como é que ele condescende, se acomoda para ficar numa tenda
num determinado lugar, no meio do seu povo. Então, é algo grandioso, extraordinário. Só esse fato, lá no deserto, dele caminhar nessa tenda, ali na arca, com o povo, naquele lugar. Uma tenda. Mas habitar no meio do seu povo. É claro que nós sabemos pela história da redenção que isso aponta para Cristo. Cristo, que seria, vamos dizer, a plenitude disso. Isto é, Cristo, Emmanuel, Deus conosco, encarnado, vivendo conosco, andando no nosso meio, tabernaculando conosco. Bom, então é essa ideia que nós queremos desenvolver aqui. Vamos ler o texto que vai complementar isto, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, né? Porque nós temos que caminhar com essas duas ideias. O tabernáculo como tipo de Cristo e Cristo antitipo, quer dizer, aquele que é o cumprimento. Então, João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No capítulo 2, versículos 13 a 21, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foram edificados, 6 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o templo. Eu sou o templo. Bom, a primeira coisa que nós devemos pensar nisso, nesta analogia, comparação entre o tabernáculo, o templo e a pessoa, o corpo de Cristo, e depois a igreja. Nós vamos ter que ver que
nós compomos esse tabernáculo, corpo de Cristo, templo. A primeira coisa é pensar na majestade e santidade de Deus. Sua glória infinita, como Deus, no seu ser, é infinito. Então, não há um lugar, não podemos conter Deus num lugar, de forma alguma. Contudo, nós entendemos que Deus quis, por condescendência, essa é uma palavra importante, condescender, permitir, ele quis que isso acontecesse, que ele habitasse no meio do seu povo, mesmo na sua glória e na sua santidade perturbadora, eu diria até perigosa, ameaçadora, porque Deus, na sua santidade, na sua glória, de fato, é ameaçador. Quem poderá subsistir à sua presença? Quem poderá resistir à sua glória e santidade, que vindica juízo, retribuição aos pecadores? A experiência lá de Isaías 6 mostra isso. O profeta estava no templo e então houve aquela visão extraordinária do Senhor da glória, o rei, era Cristo mesmo, assentado num alto sublime trono, e os querubins, serafins rodeando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O templo se encheu de fumaça, que é símbolo do Shekinah, da glória de Deus. E só essa visão da presença de Deus e da sua glória naquele templo foi tão perturbadora que o profeta caiu, gritando: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória do rei. Eu tenho que morrer, não posso subsistir com meus pecados. E é verdade, a palavra de Deus nos ensina que os nossos pecados suscitam a ira de Deus, requer juízo, porque ele é justo na sua glória, santo e justo. Então o profeta, sabendo disso, ele clamou, sabendo que tinha que morrer. É como se ele dissesse: se eu não for esmagado, não morrer agora, com meus lábios impuros e meus pecados, Deus não é justo. Acontece que Deus é justo e não terá por inocente culpado. Essa é uma consciência que todos devemos ter, porque nós estamos tendo a ousadia de nos propor, nos relacionarmos com Deus e admitir a sua presença no nosso meio. Quem somos nós? E nós sabemos que a solução foi sangue. Foi sangue. O anjo veio, voou, pegou uma brasa do altar. O altar era sanguinário. Tinha sido morto o cordeiro e queimado. A brasa estava envolvida com sangue ali. Tocou na boca do profeta. E ele disse: a sua iniquidade foi tirada. Então, a presença gloriosa de Deus é suportável por causa do sangue, do sacrifício, por causa da cruz. A cruz de Cristo. Essa é a razão de não sermos consumidos. Por causa das suas misericórdias em Cristo para conosco. Nós cremos que Deus está aqui, Deus está aqui.
está presente, ele prometeu. Mas a sua presença é insuportável, gloriosa e consumidora. Ele diz, ele ensina isso. Lá em Hebreus, no capítulo 12, ele fala do culto reverente, porque eu sou um fogo consumidor. Mas nós temos o sangue de Cristo. E é nisso que devemos confiar para suportarmos a presença gloriosa de Deus. Porque Ele é santo. Mas a distância continua. No sentido de que nós estamos num abismo infinito de diferença entre o que Deus é no seu ser infinito, cheio de glória, de santidade, de majestade, de poder, e nós, da nossa finitude, miserabilidade, com os nossos pecados. Isso aí deve sempre nutrir temor e tremor ao lidarmos com as coisas santas de Deus. No Velho Testamento, sempre nós vimos estas lições, né, de como devemos ter cuidado. Quando a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando soubemos de Nadab e Abiú que morreram porque zombaram das coisas de Deus, acendendo um fogo que não foi ordenado, que eles quiseram inventar e fazer da cabeça deles, e foram mortos, queimados, o fogo os devorou. E Deus mandou que Moisés dissesse para Arão, certamente o pai perturbado, que perdeu 2 filhos no ministério. Então Deus manda Moisés dizer a ele, eu serei santificado naqueles que se aproximarem de mim. E Arão se calou. Então, nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui, na presença de Deus, estamos lidando com coisas santas, pisando terreno sagrado, porque Deus está aqui, o culto pertence a Ele, cada elemento de culto deve ser feito com temor, reverência, consciência, verdadeira sinceridade e adoração. Vamos nos aproximar da mesa do Senhor, é uma mesa santa, para ter comunhão viva com Cristo crucificado. Serei santificado. Então pense nisso. E é isso que temos ensinado na fé reformada, né? A necessidade de um culto reverente, de um culto que haja temor, um culto em que se treme na presença do Senhor, mas que também se alegra com tremor na presença do Senhor. E onde se presta culto com sinceridade, temor, honra e glória a Deus e a Cristo, Senhor, que é Deus conosco. Então, esse temor e esse senso da distância entre nós e Ele, mesmo que o véu tenha sido rasgado, sinalizando que nós temos acesso à presença do Senhor, isso não diminui em nada o dever de nossa reverência, temor e tremor diante de Deus que quis tabernacular conosco. Ele não mudou nada em sua glória, pureza, nada. Nós devemos ter essa consciência e temor.
vir para a casa do Senhor, nós perdemos isso. Os puritanos eram bem zelosos. Requer preparo, requer temor. Os puritanos não saíam de casa para vir à igreja sem antes orar com a família, recomendar os filhos: olha, vamos para a casa do Senhor. É ali na presença de Deus, nós temos que ter reverência. Há uma recomendação para que se preparem para ouvir a palavra do Senhor e orar sobre isso. Deus está falando pela palavra e não vai adiantar nada se Deus não preparar nosso coração, dispô-lo com fome para se alimentar da palavra de Deus, com um desejo mesmo de ouvir, de ser alimentado, e de que Deus nos transforme pela sua palavra. Quer dizer, se preparar, vir para a igreja nessa expectativa: eu vou estar na presença de Deus, eu vou estar diante de Cristo, eu vou estar lá. Eu sei, está em toda parte, está lá em casa também, tudo mais. Nós sabemos pela palavra de Deus que o corpo de Cristo reunido, o templo aqui, Deus vem e se manifesta de uma forma especial. É muito especial vir à igreja. É muito especial. Devíamos pensar nisso, guardar o pé, pensar nisso. Vou estar lá, reunido com o povo de Deus, corpo de Cristo, e Ele vai se manifestar, Ele vai falar, Ele mesmo vai falar. Porque quando um ministro de Deus prega com fidelidade a palavra de Deus, é Cristo pregando, é Cristo falando, é Cristo nos visitando, passeando pelos bancos. Cristo está aqui. Nós devemos ter esse temor, considerando a majestade e a santidade de Deus. Em segundo lugar, pensar que esse tabernáculo, que foi estabelecido e ordenado por Deus para que se fizesse, é um lugar de adoração. É o palácio do rei, onde se presta toda reverência. Ninguém vai de qualquer jeito se apresentar diante do rei, no seu palácio. Pessoas vão bem vestidas, preparadas, e com toda a reverência que se deve prestar para estar diante do rei. É assim que a gente deveria vir para esse tabernáculo, para a igreja. O que é que havia no tabernáculo? Bom, nós sabemos que no tabernáculo havia um lugar fora, que era a bacia onde se purificava, o lugar do sacrifício, onde se fazia o holocausto. Depois tinha o santo lugar e o santo dos santos. Então, isso também é tipológico e aponta para nós hoje. Havia também uma mesa com os pães da proposição. Então, a gente pode pensar nessas coisas, né? Ninguém deve pensar em se relacionar com Deus sem antes ter passado pelo holocausto, pelo sacrifício, sem antes ter sido lavado no sangue do Cordeiro, sem antes ter, de fato, experimentado a graça desta purificação do sangue de Cristo. Né? Depois entramos no santo lugar e ali nós temos três coisas importantes: o candelabro, a mesa da proposição com os pães, os 12 pães, e o altar de incenso. Então, veja,
nós sabemos que isso está conosco aqui. Nós passamos pela cruz, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, e pelo sangue que tira os nossos pecados, que nos limpa, né? E nos dá nova vida. Aí entramos para nos relacionar com Ele. Nós temos o altar de incenso, que é oração, são as orações dos santos. O incensário ali queimado, que subia como aroma à presença de Deus, é os crentes buscando a Deus em oração. Então, quando nós temos oração aqui na igreja, tem oração particular, tem oração que é feita pelos que dirigem, e isso é incenso subindo à presença do Senhor. Nós devemos estar sempre em oração, em comunhão com Deus, na casa do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe. E então vamos orar juntos. Isso é o altar de incenso. Nós temos o candelabro, que o apelo para o testemunho, né? O candelabro eram luzes que eram acesas, que representam a igreja no seu mistério missionário, como luz. Assim como Cristo é a luz do mundo, nós somos luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, né? Não pode esconder debaixo do alqueire. Nós temos que iluminar. Então, o candelabro é um apelo a essa vocação da igreja, dada por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, que nos ordenou: ide, temos que pregar, falar e testemunhar e ser luz com nossa palavra, mas com nossa vida. É duro ser casado com Gracinha, viu? Porque ela é santa, mais santa que eu. Aí ela não perde a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Mas eu, às vezes, me aborreço com o camarada lá, sei lá, não tratou bem, eu fiz alguma coisa, aí minha vontade é responder, e não sei o quê. Aí, agora eu não posso pregar o evangelho, você brigou com o homem. Então, eu me lembrei disso, porque é de fato. Não dá para falar do evangelho depois de ter brigado com o homem. É difícil mesmo. Então, o nosso testemunho tem que casar com nossa vida, nossa maneira de tratar, com amor. Ela tem razão, eu estou errado. E isso eu estou aproveitando para usar para dizer que o candelabro, a luz aqui, é nossa palavra e nossa vida. Senão não vai. Não vai. E a mesa da proposição, que eu creio que aponta mesmo para Cristo como o pão vivo que desceu dos céus para dar vida ao mundo, e que é símbolo mesmo da Santa Ceia, quando ele se oferece como alimento, né? Este é meu corpo que é oferecido por vós, comei dele todos. Aqui é o alimento espiritual verdadeiro sendo oferecido. Estava lá no tabernáculo, está aqui. Fazem parte da nossa vida todas estas coisas. E nós devemos, então, participar com temor e tremor destas coisas, tomar posse disso, viver isto para a glória de Deus, nesse tabernáculo que agora não é uma tenda, mas somos nós mesmos, como Cristo é o tabernáculo.
uma última coisa que eu quero ainda falar nesse exemplo do tabernáculo e das coisas que acontecem conosco dentro desse tabernáculo, usufruindo desse tabernáculo, é a manifestação do Shekinah de Deus. Shekinah era uma manifestação da glória de Deus. Houve ocasião em que a Bíblia fala que o Shekinah encheu a tenda e os sacerdotes ficaram de fora, eles não conseguiam entrar para ministrar, porque era uma fumaça e também, eu acredito, tanta glória que eles temiam entrar naquele tabernáculo para ministrar. Mas isso tem uma razão para nós, né? Hoje a gente não vê fumaça, você não vê glória assim, assustadora, né? Esse é um desafio da nossa fé, porque as coisas do Velho Testamento eram gloriosas visivelmente, mas isso não quer dizer que agora, na nossa dispensação do Novo Testamento, nós temos menos glória. Ao contrário, nós vemos na palavra de Deus que a glória é maior e aumenta no Novo Testamento. Quando o templo foi para ser reconstruído lá na volta da Babilônia, então Zorobabel e todos foram para reconstruir, eles fizeram o alicerce e foram fazer uma consagração dos alicerces. Aí chamaram os anciãos e tal. E aqueles velhinhos que tinham visto a glória da primeiro templo, quando olharam para o alicerce, começaram a chorar. Começaram a chorar, mas não era assim, oba, então, não, tristes, porque era menor do que o templo de Salomão. Mas aí o Senhor usou para corrigi-los. Não, o profeta vai e diz assim, de forma alguma, conquanto seja menor aí do que o primeiro templo, a glória é maior deste que vai ser reconstruído. Por quê? Porque Cristo iria entrar nele. Pessoalmente, encarnado. E ainda expressar seu zelo com um chicote expulsando, dizendo, esta é a casa de meu pai. E eles se lembraram do texto, o zelo pela casa de meu pai me consome. Ele entrou muitas vezes naquele templo. Então, a glória do templo menor que o de Salomão era maior, porque Cristo ia entrar nele. Então, meus irmãos, nós temos hoje a igreja como tabernáculo. Nós não vemos Shekinah, glória, mas Cristo está aqui, não tem Shekinah maior que este. Saber que nós temos o nosso Senhor, Filho do Deus vivo, encarnado, Jesus de Nazaré, ressuscitado, no seu espírito, ele está aqui. Ele está aqui. Este é o Shekinah, a presença de Cristo aqui conosco. Isto é glorioso. E por último, meus irmãos, o tabernáculo é tipo de Cristo e da igreja. De Cristo, nós já vimos, aqui eu li, que o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Essa é a ideia mesmo do versículo. Vimos quando ele mesmo disse, vocês podem destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei.
E os fariseus, que é isso? Deu 46 anos para reconstruir o templo. E você em 3 dias, e não entendendo nada, mas os discípulos entenderam que ele estava falando do seu corpo. Então, o tabernáculo, o templo, eram tipos e apontavam para o templo maravilhoso e glorioso, verdadeiro, que é o corpo, que é Cristo mesmo, que seria reconstruído em 3 dias na sua ressurreição. E, portanto, é um templo verdadeiro de Deus cumprido, que se cumpriu. Mas é claro que isso diz respeito a nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, nós formamos um tabernáculo. Cristo habita no meio do seu povo, que somos nós. Ele, tabernáculo, e nós formamos o seu corpo, que é tabernáculo, que é templo. Cristo é templo no sentido de que ele nos liga aos céus. Há uma relação mútua dos céus conosco e de nós com os céus, por meio de Cristo, o templo, por excelência. Aquela visão, o sonho, melhor dizendo, que Jacó teve quando ele estava na cela, fugindo de seu irmão Esaú. Ele então bota uma pedra e dorme, e tem o sonho de uma escada. Anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Ele acordou, ficou impressionado e entendeu que foi uma revelação de Deus. Chegou a dizer: Deus está aqui, eu estava aqui, eu não sabia. E chamou aquele lugar Betel, casa de Deus, por causa desse sonho. Mas em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus faz menção disso como se referindo a ele. João 1, 51. Diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, pronto, ele é de fato o templo onde podemos nos relacionar com Deus e com os céus. E é tão interessante que, se você abrir lá em Hebreus, do capítulo 12, você vai ver essa relação entre a igreja reunida aqui em relação com os céus. Hebreus, capítulo 12, é um contraste que o autor, eu acredito, Paulo, faz entre Sinai e Sião. Aí ele diz assim, que lá foi uma coisa assustadora, até Moisés, me acho trêmulo e tudo, e ameaça de morte, quem tocasse o monte, aquela coisa toda. Aí o autor diz assim: mas agora, verso 22, tendes chegado ao Monte Sião. Monte Sião é a igreja. Monte Sião, cidade do Deus vivo. Jerusalém celestial, igreja. E a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia da terra, muito menos nós que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também os céus. É uma comparação, ele está dizendo agora, você não vê, mas nós estamos em conexão com os céus, uma Assembleia Universal. Deus, o justo juiz, anjos permeiam este momento de culto, eles estão aqui. E o Cristo Jesus, o mediador, a Universal Assembleia dos Santos Aperfeiçoados. É agora, Deus nos advertindo dos céus, Ele está falando. Essa é uma conexão gloriosa que Cristo nos permite, como escada, ter com os céus. A gente tem uma ideia carnal a respeito do que é abençoado. Uma multidão, uma igreja enorme. Oh, que coisa. Isso tudo é carnal. Por quê? Uma igreja pequena, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali em nome do Senhor, em obediência, fazendo o que Deus ordenou, num culto puro, simples. Aí está a beleza, a glória. Aí se manifestam os céus. É aí que há comunicação, os céus descem e Deus opera de forma gloriosa. E a gente não vê o Shekinah, mas ele está aqui. E nós estamos envolvidos por ele. Quem crê, vê. Quem não crê, não vê. Mas, por último, essa ideia de que nós somos o tabernáculo, agora o templo de Deus, porque somos corpo de Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu sei que, por exemplo, os dispensacionalistas, eles estão esperando a construção do 3º templo, lá em Jerusalém. E tal, a gente vê isso e falando que já estão guardando as coisas, e até uma novilha vermelha já arranjaram, e tal, e que vai ter o 3º templo. Pode até ter 3º templo, mas eu quero dizer uma coisa para você. 3º templo é uma abominação. Será uma abominação. Será não reconhecer Cristo completamente, é lançá-lo fora, porque ele é o templo, reconstruído pela sua ressurreição, e nós somos o tabernáculo de Davi caído, que Deus está levantando para a reunião dos gentios, para adorá-lo, nesse templo que é a igreja. Você sabe que isso foi dito por Tiago naquele concílio primeiro lá em Jerusalém, Atos capítulo 15. A discussão era se os gentios tinham que se circuncidar, tinham que fazer isso, tinham que observar a alimentação e tal. Aí fizeram um concílio para ver se tinham que circuncidar, se tinham que comer o que os judeus comiam, enfim. E a conclusão do concílio, primeiro concílio de Jerusalém, da Igreja Presbiteriana de Jerusalém, estou brincando, mas não houve o concílio. Eles se reuniram em Jerusalém para uma Assembleia Geral. E cada representante de igreja foi, apóstolos, presbíteros e tal. Chegaram lá, tiveram uma reunião, discussões. Aí no verso 12 tem o parecer de Tiago. Estou lendo Atos 15.
Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais, prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Presta atenção. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz todas estas coisas conhecidas desde os séculos. Então, restabelecer, reconstruir o tabernáculo caído de Davi não é a reconstrução do terceiro templo. É, de fato, a edificação da igreja como tabernáculo. Quer ver? Se você abrir comigo em Efésios, eu prometo que não vou demorar, são mais 3 textos que eu quero. Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala da união dos dois povos, judeus e gentios, a reunião deles em Cristo, no corpo de Cristo, como um só homem. E ele fala desse edifício santo que está sendo construído. Então, eu vou ler mais para frente, para ganhar tempo. Verso 14. Pois, pelo seu sangue, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, quer dizer, judeus e gentios, tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Agora presta atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo? Um edifício que está sendo edificado, e nós estamos sendo edificados juntamente com edificados para a habitação de Deus. Está sendo formado um edifício santo. Nós fazemos parte desse edifício. E agora em Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, veja que coisa preciosa, aqui no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo? Estamos sendo edificados e nós somos pedras espirituais
que estamos sendo colocados, cada um no seu lugar, para formar esse tabernáculo, esse edifício. Uma vez eu estava no carro ouvindo uma pregação sobre de um simpósio, ou da Fiel, eu não me lembro. Era um pregador dos Estados Unidos, estava falando, e ele então tocou nesse ponto, e uma coisa extraordinária, porque eu dei um grito no carro quando ele mostrou isso, que nós somos pedras espirituais e que estamos sendo colocados no nosso lugar na igreja para formar esse tabernáculo, mas que não fomos nós que fizemos isto, e nem ninguém que nos moldou, homem algum, para que você pudesse vir para a igreja. Isso foi uma obra exclusiva de Deus. Ele quer dizer, você foi preparado na pedreira de Deus e trazido para ser colocado no seu lugar, sem som de martelo algum. Que é assim que foi construído o templo. Quer ver? Abra comigo lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Aliás, hoje na leitura que o presbítero fez, faz menção também, ele fez menção dessa ação total da graça de Deus na preparação da pedra. Olha, eu vou ler o capítulo 6. 1 Reis 6, verso 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Fomos preparados na pedreira de Deus, trazidos, e não se precisou de machado, nem de martelo, nem de obra de homem algum. Foi colocado, encaixado no lugar. Você foi colocado no seu lugar, como pedra viva, formando o edifício, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. E ninguém fez isso, foi Deus, por sua graça. Não se ouviu martelo, nem machado, homem nenhum. Deus fez isso por sua graça. Na eternidade Ele preparou você para formar o tabernáculo, o templo, o edifício santo, a casa do Deus vivo. Não é maravilhoso? Então, nós não esperamos templo nenhum em Jerusalém. Nós somos o templo. Pedras vivas que foram colocadas por Deus, preparadas lá na pedreira, na eternidade, e colocadas sem som, sem mão de homem algum, colocado no seu lugar, pelo Espírito de Deus. Você é a casa de Deus, você é o tabernáculo. Pense nisso. A gente tem umas ideias tão humanas e carnais. É uma reunião, é uma comunidade, não sei o quê. Uns ficam, outros vão, não importa. Tem pouco, tem muito, não sei, isso não importa. Importa a essência. Deus lhe preparou na eternidade para estar aqui, para formar a igreja, para ter que ser colocado no seu lugar. E assim Deus realiza seu propósito, seu plano maravilhoso, até que o último gentil
formando a plenitude dos gentios, seja convertido como pedra viva, colocada no lugar, terminando o tabernáculo com pedras de gentios, aí Deus vai converter judeus para reenxertá-los, isto é, trazê-los também como pedras vivas, unidos a nós, no templo de Deus completo. Então Cristo virá. E nós, como Jerusalém celestial, desceremos para viver eternamente com Ele, novos céus, nova terra, para a glória dEle. Que Deus tenha misericórdia, ajude você a ter essa ideia tão maravilhosa, espiritual, de você como pedra viva, para a glória de Deus. Isso tem mais responsabilidade, mais amor à igreja, mais temor e tremor, a pensar nas coisas de Deus. As coisas de Deus não são assim um adendo nessa vida, são a razão da vida. Você nasceu, existiu para isso. O resto é adendo. Primeiro você é pedra. Primeiro você faz parte da igreja e foi chamado para ser tabernáculo de Deus. O Senhor nos abençoe.